Olá, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Estatuto de 2018 da CABESP. Eu sou a Vera Marchione, dirigente da FUBESP. Neste vídeo, nós vamos tentar explicar a questão dos associados autopatrocinados da CABESP. No vídeo anterior, eu tinha falado aqui que eu até vou ler de novo. O associado demitido sem justa causa poderá continuar como beneficiário da CABESP, incluindo todo o grupo familiar inscrito na vigência do contrato de trabalho pelo período de 1/3 do tempo de contribuição para o plano de assistência da CABESP, com um mínimo de 6 meses e o máximo de 24, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. E isso é a Lei 9.656, no seu artigo 30. O artigo dessa lei, que é o artigo 31, que fala dos aposentados que foram demitidos do banco, ou seja, os trabalhadores que se aposentaram no banco, mas não saíram a pedido, não saíram comunicando o banco da sua aposentadoria, né? Então, não se desligaram por aposentadoria. Eles foram demitidos e continuaram na CABESP através da opção que fizeram, né? Tem um regulamento da CABESP para isso, uma opção que fizeram para permanecer usando a CABESP, ele e os seus dependentes pagando 100% da mensalidade, né? Mas esse artigo 31 da lei não está no Estatuto. E com a mudança em 2018 do Estatuto, isso também não foi incluído no Estatuto. Porque o Estatuto, a mudança do Estatuto em 2018, basicamente tinha por objetivo fazer o aumento da mensalidade da CABESP, porque nós, naquele momento, né, em razão do estudo atuarial, foi apontado, né, que nós tínhamos um déficit e que isso precisava ser pago. E nós chegamos num acordo com o banco que nós pagaríamos metade e o banco pagaria metade desse déficit através da mensalidade, né? E o Estatuto não consta esse artigo 31 da lei, né? Ele só fala do artigo 30, do desligado que não estava aposentado, né? E como é que ele deveria permanecer na CABESP. E o artigo 31 da lei, que fala do aposentado, não está no Estatuto, né? Mas a CABESP tem que cumprir a lei, tá certo? E ela incorporou esses aposentados que, ao se desligarem do banco e fizeram a opção pela CABESP, pagam 100% da mensalidade, né? Que até 2009 era 2,5% do salário, e o banco pagava mais 2,5% do salário, portanto 5% do salário, né? Essas pessoas pagavam. Com base no quê? Com base no último salário, tá certo? Também é uma questão que o banco foi, com o tempo, mudando, né? E colocando para essas pessoas que a base para o aumento da mensalidade, para o pagamento da mensalidade, é o último salário da ativa, corrigido anualmente por aquilo que a categoria negocia para todos os bancários, né? Então, é dessa forma que era feita a correção. Bom, em 2018, quando nós discutimos com o banco o aumento da mensalidade para a gente conseguir cobrir esse déficit, né, que nós já vínhamos carregando por muito tempo, né, e o banco aceitou pagar metade desse déficit e nós pagarmos a outra metade, e passou de 5% para um total de 12%, o banco pagando 6% e os trabalhadores 6%.
Portanto, para quem pagava sozinho, para quem paga sozinho a Cabesp, nós estamos falando de cerca de 900 trabalhadores, esse percentual passou a 12% do salário, né, o último salário da ativa corrigido pelos acordos coletivos, né, da categoria desde a data da aposentadoria do associado. Bom, e para que isso ficasse claro no estatuto, no artigo, eu vou procurar aqui, mas é o artigo 19, nós vamos ler aqui, teve uma mudança no estatuto para abarcar essa questão do pagamento. Então, o que fala aqui no artigo 19? Fala o seguinte: o artigo 19 do atual estatuto, tá? Do anterior é o artigo 18 e fala o seguinte: a contribuição de custeio devida pelo associado será de 2,5% sobre o total da sua remuneração mensal, compreendendo as seguintes verbas, né? E aqui fala quais são as verbas, né, do aposentado, sobre as quais incide o valor da mensalidade. Para o aposentado, basicamente, a mensalidade incide sobre o valor que ele recebe da Previdência, o valor de complementação paga pelo banco ou pelo Banesprev, e se ele recebe alguma coisa da Secretaria da Fazenda também, entra a questão da Secretaria da Fazenda, tá? Basicamente é isso. Bom, mas na mudança estatutária, passou para a seguinte redação: a contribuição do custeio a cargo do banco e das demais empresas do conglomerado Santander e Cabesp consistirá em importância mensal equivalente à soma das contribuições arrecadadas dos associados, acrescida da remuneração por ele auferida em razão de convênio firmado com a Previdência Social, né? Então, aqui fala basicamente o que eu acabei de falar anteriormente, né? O que o banco paga para os aposentados é exatamente igual ao que os aposentados do banco pagam. Os aposentados que se desligaram por aposentadoria, ou seja, são aqueles que se desligaram do banco, comunicaram que estavam aposentados, praticamente pediram então o desligamento por aposentadoria e, em razão disso, não receberam nenhuma verba indenizatória, não receberam a multa de 40%, não receberam o aviso prévio, né? E esses trabalhadores, então, o banco paga para eles o valor igual ao que eles pagam, né? Que é descontado sobre o quê? A Previdência e o valor que o banco complementa, seja através do Banesprev, porque hoje todo mundo está no Banesprev, mas quando o banco fazia a contribuição, né, o pagamento da complementação dos pré-75 pelo RH, o banco pagava também sobre aquele valor, né, complementado lá pelo RH. Bom, aí o parágrafo 1º diz o seguinte: a contribuição devida pelas patrocinadoras deverá sofrer os mesmos reajustes aplicados aos associados, conforme mencionado no artigo 17. Ou seja, a responsabilidade pelo custeio do plano é compartilhada igualmente pelas partes associados e pelas empresas patrocinadoras do plano, arcando cada qual com 50% dos valores referentes à contribuição, né? Só está explicando que cada um vai pagar 50% do valor. O parágrafo 2º. A contribuição por parte das empresas patrocinadoras está limitado somente aos funcionários ativos
nas condições previstas no artigo 4º, né, que é aqueles que entraram no banco até 2000, o artigo 4 desse estatuto, ou associado que se desligar do Banco Santander, do conglomerado Santander e da Cabesp por motivo de aposentadoria e optaram pela manutenção do plano de saúde da Cabesp, né? Então, o banco, o que está dizendo aqui é que o banco só é responsável pelo pagamento de 50% daqueles trabalhadores que se desligaram do banco por aposentadoria, ou seja, a maioria, né, dos trabalhadores do banco se desligaram por aposentadoria, pediram o desligamento, portanto, não receberam as verbas indenizatórias, tá? O artigo 3º, os beneficiários que contribuem integralmente com o custeio do seu plano terão contribuição mínima de 5% e máxima de 12%, ou seja, manterão contribuição integral do custeio, né? Porque, em que pese isso não está regulado, né, aquele que sai, que é demitido e permanece como aposentado, faz a opção por permanecer como aposentado na Cabesp, né, isso não está no estatuto exatamente assim, né, não existe esse artigo 31 no estatuto, o artigo 31 da lei 9.656 não está no estatuto, mas o banco tem que cumprir isso, né? E aqui está esclarecendo que o banco é responsável por aqueles que se desligaram por aposentadoria, né? Porque já era assim, tá certo? O estatuto de 2018 não inventou nada. Nós estamos cumprindo o que era antes, que ele pagava antes sozinho 5%, e agora ele paga sozinho 12%. Então, o que eu quero reforçar aqui é que existe uma diferença, né, daqueles associados da Cabesp que saíram como aposentados, né, pediram o desligamento como aposentados, não receberam as verbas indenizatórias, que é a maioria dos trabalhadores do banco, né? Até porque até 2013 não existia essa possibilidade de se desligar por ser demitido do banco e continuar na Cabesp. O banco não dava essa possibilidade, mesmo já tendo uma lei desde 1998 que garantia isso, né? Então, e teve muita briga para o banco garantir esse direito, porque a lei, né, dizia que o trabalhador demitido tinha o direito de permanecer na assistência médica pagando em dobro, mas o banco nunca deu essa possibilidade. Só foi dar essa possibilidade a partir de 2000, se eu não me engano, no final de 2012, né, que ele soltou um regulamento interno da Cabesp e passou a dar esse direito para os demitidos, né, sem justa causa, que estivessem aposentados no momento do desligamento, permanecer na Cabesp pagando 100% do valor da mensalidade, tá certo? Então, e ao se desligar, ao ser demitido sem justa causa do banco, ele recebia todas as verbas indenizatórias, né? Então, o trabalhador recebia todas as verbas indenizatórias, mas, por outro lado, tem que pagar 100% da Cabesp. E quem saiu aposentado não recebeu nenhuma verba indenizatória do banco. Mas, por outro lado, o banco paga 50% da mensalidade da Cabesp, né? É essa a grande diferença, tá certo? E isso muitas pessoas não conseguem, tinham dificuldade de entender por que é que algumas pagam 12% e outras pagam 6%. Mas a justificativa é que tem uma lei que dava essa opção. O banco, a partir de 2012, passou a cumprir a lei porque ele não cumpria, né? E foi depois de muita briga que ele passou a cumprir a lei, mas tem essa diferença, né? Que quem saiu demitido sem justa causa, apesar de no estatuto dizer que quem
que o associado não pode ser demitido, né, do banco, tá certo? Ele não pode sair como demitido, mas a lei é maior do que o estatuto. Ele pode sair como demitido, recebendo as verbas indenizatórias, mas tem que pagar 100% do valor da mensalidade da Cabesp, tá certo? E neste caso, com a mudança estatutária e depois das discussões que foram feitas com o banco, esse valor passou a ser 12%, né, do último salário recebido, corrigido anualmente pelo índice da categoria.